Olá, boa noite. Supremo rejeita argumento do deputado federal Sóstenes Cavalcante e reitera a determinação para o líder do PL se manifestar sobre declarações envolvendo emendas parlamentares. Tribunal de Justiça de Santa Catarina nega pedido de indenização feito por Luciano Hang contra jornalista que postou um vídeo criticando o empresário. Justiça Federal manda suspender site que vende petições feitas por inteligência artificial. Empresa de depilação a laser, acusada de vender pacotes enganosos, tem 28 milhões de reais bloqueados pela Justiça. União terá que fornecer água potável a indígenas impactados por garimpos e seca no Pará. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral suspende decisão que havia afastado o prefeito de Barueri por uso indevido dos meios de comunicação. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 2 de maio, começa agora. O ministro Flávio Dino rejeitou a alegação de imunidade parlamentar do deputado Sóstenes Cavalcante e pediu ao Congresso explicação sobre emendas irregulares. Repórter João Pedro Melo. A decisão ocorre no âmbito da DPF 854, que discute a transparência na destinação de recursos públicos controlados pelas comissões da Câmara dos Deputados. Na medida, o ministro deu um prazo de 5 dias para que o Congresso Nacional, o governo federal e as demais partes do processo se manifestem sobre a situação. A cobrança de explicações veio após o deputado Sóstenes Cavalcante sugerir publicamente que poderia romper acordos internos da Câmara para assumir o controle das emendas de comissões que são presididas pelo partido dele, o PL. Ao ser cobrado, o parlamentar alegou ter imunidade e que não poderia responder sobre tais declarações. Na decisão, Flávio Dino destacou que a imunidade parlamentar não impede a apuração de possíveis irregularidades no uso de verbas públicas. Dino ainda afirmou que a manifestação do deputado não resolve as dúvidas levantadas e tenta aplicar indevidamente uma prerrogativa que não se estende a eventuais crimes contra o patrimônio público. O ministro finaliza apontando que, não obstante, é fundamental o esclarecimento objetivo sobre tais tópicos, na medida que se cuida de dezenas de bilhões de reais de dinheiro público, não podendo reinar sigilos de quaisquer espécies, consoante decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O STF já tinha vetado em 2022 práticas semelhantes associadas ao orçamento secreto, por falta de transparência. Desde então, a Corte estabeleceu, junto com o governo e o Congresso, regras para rastrear a origem e o destino das emendas. Entre as medidas, estaria a vinculação dessas emendas a projetos temáticos dos colegiados. O Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que condenações definitivas contra a Fazenda Pública não impedem a correção monetária de dívidas não tributárias. Na decisão, os ministros rejeitaram o recurso de instituições de defesa de servidores públicos federais contra uma decisão da Justiça Federal que obrigou o INCRA a reajustar os salários dos servidores. Repórter Pablo Lemos. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Nunes Marques. Segundo ele, o recurso se limitou a repetir as alegações rejeitadas inicialmente. O ministro reconheceu que houve tentativa de atrasar o processo, por isso, determinou o trânsito em julgado. O caso teve origem em uma decisão da Justiça Federal que obrigou o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a reajustar os vencimentos dos servidores. A discussão foi a respeito da aplicação do índice de correção monetária na fase de execução, diante da condenação da autarquia para aplicar o reajuste salarial. O INCRA recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que reconheceu a aplicação dos juros de mora no percentual de 1% ao mês ou 12% ao ano, para todo o período entre 1º de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 2001. O INCRA contestou o percentual após o trânsito em julgado e o início da execução da sentença, alegando ser devida à incidência dos juros moratórios aplicáveis às cadernetas de poupança. A discussão chegou ao Supremo após o TRF negar o reexame do caso. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma na próxima semana o julgamento das denúncias contra investigados no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Na próxima terça, os ministros decidem se aceitam a denúncia contra integrantes do chamado Núcleo 4.
Repórter Evelyn Araújo explica o que será analisado. O Núcleo 4 é formado por 7 pessoas, a maioria militares. Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Moretson Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bormevete e Reginaldo Vieira de Abreu. De acordo com a denúncia da PGR, eles propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo. Todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República aponta que, de forma indevida, o grupo usou a estrutura da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Eles tinham acesso a equipamentos da agência e usavam essas ferramentas para rastrear e acessar informações de opositores, atuando como uma central de contra-inteligência, a chamada ABIN Paralela. São 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra 34 pessoas. 14 investigados se tornaram réus e respondem a ações penais, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e aliados de Bolsonaro, como Braga Neto e Augusto Heleno, e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O STF recebeu a denúncia contra o Núcleo 1 no fim de março e contra o Grupo 2 no dia 22 de abril. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça revogou uma prisão preventiva por falta de justificativa adequada. Repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. Os ministros, por unanimidade, decidiram revogar a prisão cautelar de um homem condenado a 9 anos de reclusão pelo juízo ter fundamentado a decisão apenas com base na pena aplicada, sem apresentar elementos concretos que justificassem a manutenção da medida. O relator do caso aqui no STJ, ministro Og Fernandes, destacou que a sentença não explicou se persistiam os motivos que levaram à prisão no início do processo, não havendo fundamentação concreta para a prisão cautelar. O ministro ainda ressaltou que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tentou corrigir a omissão do juízo ao julgar o habeas corpus, mas isso não é permitido. A jurisprudência do STJ proíbe a inclusão de novos fundamentos nessa fase para legitimar a prisão. Como o direito de recorrer em liberdade foi negado aos outros réus com a mesma justificativa, o STJ também revogou as prisões deles. A Justiça do Trabalho confirmou a demissão por justa causa de um tratorista acusado de maus tratos a animais. A decisão da primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que negou o recurso do empregado e manteve a sentença da Vara do Trabalho de Olímpia, em São Paulo. Regina Souza. De acordo com os autos, o trabalhador foi contratado em julho de 2021 para exercer a função de tratorista e foi dispensado por justa causa 2 anos depois. Ele morava na casa fornecida pelo empregador e mantinha 3 cachorros e um papagaio. Ele foi denunciado e demitido por maus tratos aos animais. O boletim de ocorrência detalhou que os cães estavam amarrados e sem água, e um deles com ferimentos, e a ave estava em situação precária dentro de uma gaiola. Na justiça, o trabalhador argumentou que não há qualquer relação entre o contrato de trabalho e o fato, mas com base na comprovação dos maus-tratos e na gravidade do que aconteceu, o colegiado negou provimento ao recurso do trabalhador e manteve a sentença de improcedência do pedido de reversão da justa causa. A seguir, posto do juizado do torcedor e dos grandes eventos vai dar assistência aos fãs da cantora Lady Gaga amanhã no Rio de Janeiro. E um ano após a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, provocada pelas chuvas, o Conselho do Plano Rio Grande faz um balanço das atividades. A gente mostra os detalhes já já. Um posto do juizado do torcedor e dos grandes eventos vai dar assistência aos fãs da cantora Lady Gaga amanhã no Rio de Janeiro. Mais de 1.600.000 pessoas são esperadas em Copacabana.
O posto vai atuar em conjunto com o Ministério Público, a Defensoria Pública e as polícias civil e militar. A unidade móvel vai ficar acionada na Avenida Atlântica. O expediente terá início às 15h30 e a previsão é de que se estenda até a madrugada. O juizado tem competência ampla de atendimento, exceto para as matérias relacionadas à infância, que deverão ser apresentadas à delegacia de plantão no local para encaminhamento à delegacia de proteção à infância e ao adolescente. E os fãs da cantora estão em contagem regressiva para o show de amanhã. O Rio de Janeiro vai receber gente de todo o país. Em São Paulo, a Justiça determinou que uma empresa de transporte rodoviário e uma plataforma que vende passagem de ônibus realoquem um fã da cantora que teve o bilhete cancelado. O autor da ação comprou a passagem para ver o show da Lady Gaga. Só que a plataforma que vendeu a passagem cancelou o bilhete, alegando que a empresa de ônibus não está operando o trecho São Paulo-Rio de Janeiro e ofereceu o reembolso da quantia que foi paga, R$ 345,25. O consumidor, por sua vez, manifestou que não tem interesse e pediu que o serviço contratado seja prestado, ainda que por outra empresa, por causa do aumento expressivo do preço das passagens no período. A juíza relatora do caso determinou que as empresas providenciem, em até 24 horas, a realocação do fã em transporte equivalente, sob pena de multa de R$ 2.000. No Paraná, o judiciário condenou uma empresa aérea a indenizar consumidores que perderam uma conexão internacional por causa de um atraso no voo que começou aqui no Brasil. Anderson Arcoverde tem as informações. De acordo com o processo, os consumidores compraram passagens de Curitiba, no Paraná, para Madrid, na Espanha, com saída no dia 7 de agosto e volta no dia 24 do mesmo mês. O voo de ida tinha conexão em Guarulhos, São Paulo, mas atrasou e os passageiros tiveram de ser realocados em outro voo para Madrid no dia seguinte. Por causa do atraso, eles perderam mais um voo, de Madrid para Porto, em Portugal, e também perderam um dia das férias, o que comprometeu todo o roteiro. Na sentença, a juíza Lilian Pereira aplicou a Convenção de Montreal, que assegura que o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga, a não ser que prove que adotou todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano, ou que foi impossível adotar essas medidas. Ainda segundo a juíza, a empresa não comprovou a impossibilidade de oferecer outros meios de transporte para os passageiros chegarem ao destino, nem a impossibilidade de emitir passagens mais próximo da data e horário previamente contratados. A empresa foi condenada a pagar a cada passageiro danos materiais de R$ 1.067 pela perda das passagens de Madrid para Porto e R$ 3.000 por danos morais. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público Federal para impedir atividades de mineração em terras indígenas no Pará. Repórter Márcio Fontinelli. A Agência Nacional de Mineração recebeu da Justiça a ordem de negar os pedidos de pesquisa ou exploração de minérios em terras indígenas no Pará. A medida foi um pedido do Ministério Público Federal, que defende que qualquer autorização para atividades de mineração em terras de comunidades tradicionais tem de passar antes pela consulta dos líderes de cada povo. A iniciativa, prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, tem força de lei no Brasil. E o MPF entrou com uma ação civil pública para que moradores de um quilombo no interior de São Paulo tenham acesso ao fornecimento regular de energia elétrica. A ação envolve a concessionária Electro, a Prefeitura de Itaoca, a União, o INCRA e a ANEEL. Embora a rede de energia alcance o quilombo, os integrantes sofrem com apagões frequentes e iluminação pública insuficiente. A tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, provocada pelas chuvas, completa um ano. As enchentes afetaram 95% dos municípios do estado. O Conselho do Plano Rio Grande se reuniu para fazer um balanço das atividades desse um ano de reconstrução do estado. As informações com a repórter Paula Marcon. O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, participou do encontro do Conselho Plano Rio Grande, comandado pelo governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Na oportunidade, foi apresentado um relatório com as atividades, iniciativas e entregas realizadas durante o período de um ano após as enchentes que atingiram os municípios gaúchos. Esse conselho tem 182 representantes,
poder público, sociedade civil, comunidades atingidas também aqui representadas. Foram 19 reuniões de câmaras temáticas e 161 demandas encaminhadas. O chefe do Poder Judiciário destacou a iniciativa do TJRS junto ao CNJ para a liberação de recursos oriundos de penas pecuniárias para ajudar a reconstruir o Estado. A partir da demonstração dessa união, a gente conseguiu, junto ao Conselho Nacional de Justiça, com a sensibilidade do ministro Luiz Roberto Barroso, encaminhar de maneira rápida a destinação de penas pecuniárias para a Defesa Civil do Brasil inteiro. Temos que agradecer permanentemente a todo o Poder Judiciário Nacional e que chegaram a 200 milhões, não era esperado esse valor, mas que foi muito importante para os municípios naquele momento, porque caía direto na conta da Defesa Civil. A tragédia climática deixou ao todo 183 mortos, 804 feridos e até o dia de hoje 27 pessoas desaparecidas. Ao total, houve 95 cidades do Rio Grande do Sul em situação de calamidade e 357 em situação de emergência. Na Central de Resíduos, o lixo produzido no prédio dos Juizados Especiais de Cuiabá recebe o tratamento e destino adequados. Isso é mais um exemplo de ação sustentável na Justiça mato-grossense. Você confere na reportagem de Carlos Celestino. Nas unidades da Justiça mato-grossense, ações sustentáveis para a destinação correta do lixo já fazem parte da rotina de trabalho. E na Central de Resíduos dos Juizados Especiais de Cuiabá, o lixo produzido no prédio recebe tratamento adequado. Tudo que pode ser reciclado é devidamente separado e depositado nas lixeiras seletivas. Esses materiais recicláveis, eles no decorrer do dia, ele é separado por uma pessoa que foi contratada com essa tarefa e ela traz até aqui a central de resíduos do complexo, onde uma vez por mês essa associação vem e recolhe todo o material acumulado nesse período. Após um mês de coleta interna, as lixeiras ficam assim, lotadas de materiais recicláveis. É aí que entram em ação as profissionais da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis Mato Grosso Sustentável, ASMATS. No trabalho em equipe, elas realizam a pesagem do material e carregam os recicláveis direto no caminhão de transportes para levar até o barracão da associação, que fica em Várzea Grande. Somente nesta ação foram coletados 40 quilos de papel, 55 quilos de papelão e 31 quilos de plástico. É muito importante porque a gente faz a divisão, né, entre os catadores, o sustento das famílias e a sustentabilidade do meio ambiente, né? Que é a separação do lixo correto, dos materiais recicláveis, para uma natureza melhor. A seguir, Justiça Federal manda suspender site que vende petições feitas por inteligência artificial. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral suspende decisão que havia afastado o prefeito de Barueri por uso indevido dos meios de comunicação. Voltamos em instantes. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a decisão que havia afastado o prefeito de Barueri, Beto Pitéria, do Republicanos, e a vice-prefeita Cláudia Marques, do PSB, por uso indevido dos meios de comunicação social. A decisão provisória foi do ministro Nunes Marques. O caso ainda vai ser analisado pelo plenário do TSE. Os detalhes com a repórter Evelyn Araújo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo havia determinado na semana passada que Beto Pitéria e Cláudia Marques deixassem as funções imediatamente. A decisão de Nunes Marques para derrubar o afastamento dos políticos foi em recurso apresentado pela defesa da vice-prefeita. Os advogados argumentaram que a execução imediata do acórdão do TRE viola a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, além de não considerar a gravidade dos fatos e a falta de provas de que os envolvidos tenham conhecimento das irregularidades apontadas. A condenação foi por uso indevido dos meios de comunicação social. Segundo o processo, a campanha da dupla impulsionou publicações contra o candidato adversário. O processo agora deve ser encaminhado à Procuradoria-Geral Eleitoral e, em seguida, será pautado para análise pelo plenário do TSE.
Em Pernambuco, eleitores de Goiânia voltam às urnas neste domingo para escolher prefeito e vice. Eduardo Batista, da coligação Experiência para Fazer Mais, e Marcílio Régio, da coligação O Trabalho Continua, disputam o comando da prefeitura. A eleição suplementar de Goiânia foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral ao cassar o mandato do prefeito Eduardo Honório, do partido União. Em dezembro de 2024, o TSE manteve a inelegibilidade do político por considerar que ele estava exercendo, na prática, um terceiro mandato consecutivo como prefeito, o que é vedado pela Constituição Federal. A expectativa é de que no próximo domingo, 62.500 eleitores elejam os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município até o fim de 2028. Amanhã, na véspera do pleito, o TRE de Pernambuco vai realizar um evento público para definir as urnas eletrônicas que serão submetidas aos testes de integridade e de autenticidade. No domingo, durante as votações, o tribunal vai realizar a auditoria para a verificação do funcionamento das urnas sorteadas para o teste de integridade. Um juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão é investigado por uso inadequado de inteligência artificial. A Corregedoria identificou uma produtividade fora dos padrões do TJ, com mais de 100% de sentenças proferidas apenas em um mês. Repórter Pablo Lemos traz mais informações. A média mensal de sentenças proferidas na segunda vara de Balsas, no Maranhão, saltou de 80 para 969 apenas em agosto de 2024, muitas com o mesmo padrão textual. Foram identificadas ainda ausência de fundamentação ou análise de provas, distribuição indevida de processo por prevenção, entre outros. A suspeita é de uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial por parte do juiz titular da comarca. A Corregedoria Estadual ressaltou ainda a diminuição do número de processos paralisados há mais de 100 dias e o cumprimento de 81 cartas precatórias, e que os diagnósticos prévios apontam algumas inconsistências na tramitação de processos judiciais que merecem avaliação mais acurada. Também ressaltou a distribuição de forma indevida da recuperação judicial em um dos processos. De acordo com a investigação, os diagnósticos prévios detectaram extinção de processos sem resolução de mérito, sentenças reformadas em sede de embargos de declaração e as que empregaram precedentes inexistentes. A Corregedoria determinou o envio dos autos à Coordenadoria de Reclamações e Processos Disciplinares do Tribunal de Justiça do Estado para instaurar uma investigação. O magistrado tem um prazo de 60 dias para corrigir os problemas diagnosticados e cumprir as recomendações. A Justiça Federal manda suspender site que vende petições feitas por inteligência artificial. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. O entendimento é da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro e determina a suspensão imediata da plataforma, apontando que é possível o acesso aos juizados especiais federais sem advogado em algumas causas, mas que a exploração econômica de uma atividade exclusiva de advogados não é permitida. A empresa tem sede em Curitiba e elaborava as peças de uma forma automatizada, a partir de um formulário preenchido pelos interessados no serviço. O cliente informava o que motivou a ação, o pedido, além do valor da causa e das provas que poderiam ser anexadas. Depois disso, o documento era gerado em instantes. A OAB do Rio de Janeiro passou a investigar a situação por meio de uma ação civil pública contra as atividades da plataforma. No processo, a juíza Geraldine Vital considerou que a publicidade do site ostenta um claro viés mercantil, já que promete êxito e simplificação do trâmite judicial e divulga petições prontas para protocolar por valores fixos. Para a magistrada, uma violação no inciso 4º do Estatuto da Advocacia, que proíbe o que ela chamou de captação de causas. Por fim, a juíza ainda viu potencial prejuízo à ordem jurídica e ao sistema de justiça, na medida em que tais práticas geram ações com vícios formais e falhas de fundamentação. O TRF da 6ª Região sediou o 2º Encontro de Gestão da Justiça Federal 2025. O evento reuniu os diretores executivos do Conselho da Justiça Federal e dos diretores gerais de todos os tribunais regionais federais do país. Reportagem de Kaila Lima.
Os encontros de gestão são importantes para aproximar os 6 tribunais, analisar dificuldades em comum e apresentar boas práticas jurídicas desenvolvidas nas instituições. Eu posso te dizer que é muito importante. É importante para que nós nos reconheçamos enquanto instituição pertencentes ao ramo da Justiça Federal e para que a gente possa compartilhar as experiências e encontrar soluções comuns. Cada tribunal tem sua especificidade, né? Então tem muita parte orçamentária e financeira também, que é um gargalo que a gente tem, né? Porque o orçamento é restrito, tem um limite orçamentário e isso dificulta às vezes a gente priorizar. Então a gente conhecendo cada tribunal, cada demanda, a gente consegue lá no Conselho como órgão central a gente dar uma priorizada para essas demandas. Em pauta, temas fundamentais como a gestão administrativa, a segurança institucional e o orçamento dos tribunais. O TRF6, hoje ele é o anfitrião deste encontro, né? É o segundo deste ano, encontro promovido pelo CJF, e ele busca fazer o levantamento de informações e os desafios comuns a todos os 6 TRFs. É o momento de compartilhar esses desafios, né? As dificuldades de cada um, compartilhar também as boas práticas e trazer os assuntos financeiros, orçamentários, relacionados a serviço público, aos servidores públicos. O TRF6 apresentou suas unidades de atendimento avançado, uma iniciativa para interiorizar o acesso à Justiça Federal em Minas Gerais. Atualmente, o tribunal conta com 22 unidades que fazem a diferença no acesso aos serviços da Justiça Federal de maneira mais próxima e eficaz. A diferença é grande, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, em que regiões bem distantes, né, o jurisdicionado se desloca 8 horas ou até mais para fazer uma perícia na sede da subseção. Estado próximo do domicílio dele já facilita demais, né, o deslocamento e a operacionalização e o reconhecimento do direito dele, né? Cuiabá se prepara para a segunda etapa do mutirão Interligue Já, que visa impulsionar a regularização das interligações de redes de esgoto aos sistemas de coleta pública da capital de Mato Grosso. A ação acontecerá do dia 5 a 9 de maio. Veja a reportagem de Fernanda Fernandes. Cuiabá se prepara para a segunda etapa do mutirão Interligue Já, que será realizado de 5 a 9 de maio, na sede do Complexo dos Juizados da capital. A ação conjunta visa impulsionar a regularização das interligações de redes de esgoto aos sistemas de coleta pública da capital, garantindo melhorias sanitárias e ambientais para toda a população cuiabana. É um fator que vai inibir a proliferação de doenças. E isso vai impactar nos atendimentos da rede pública hospitalar. Nós temos 94% de redes de esgotos devidamente preparadas. E nós precisamos o que agora? Estimular essa interligação. Então o município está fazendo a sua obrigação e agora o munícipe vai fazer a dele. Para quê? Para todos nós ganharmos com o quê? Com saúde e um meio ambiente melhor. O Interligue Já é resultado da parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, Ministério Público, a Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, a Arsec, a concessionária Águas Cuiabá e a Prefeitura da capital. A intenção é buscar a melhor solução para cada caso e evitar, assim, a judicialização de processos. Estamos com 400 audiências marcadas nessa segunda fase. Você é notificado pelo Poder Judiciário com um convite de comparecimento para conversar com o juiz sobre essa interligação e a sua equipe de conciliação. São informados todos os teus direitos, todas as tuas obrigações e a partir daí é solicitado que você faça espontaneamente essa interligação. O que significa isso? Nós estamos nos antecipando numa fase pré-processual para evitar a judicialização. No próximo bloco, a gente fala sobre imposto de renda. E ainda, empresa de depilação a laser acusada de vender pacotes enganosos tem 28 milhões de reais bloqueados pela Justiça.
A Justiça do Distrito Federal mandou bloquear 28 milhões de reais da empresa de depilação Laserfest. Também foi determinada a suspensão dos serviços da empresa. A Laserfest é acusada de vender pacotes enganosos e de não reembolsar os consumidores. Ebne Araújo tem mais detalhes. A decisão atende a pedido do Ministério Público do Distrito Federal. A ação civil pública elenca mais de 37 mil reclamações de consumidores em todo o país, referentes a serviços não prestados pela Laserfest. A empresa é acusada de vender pacotes enganosos de depilação a laser e de não ressarcir ou oferecer reembolso aos consumidores. A Justiça do DF determinou que a Laserfest pare de divulgar ofertas de pacotes por meio de redes sociais, plataformas digitais ou canais de venda online. Suspenda a cobrança de taxa ou de multa rescisória aos consumidores lesados e pague 10 milhões de reais por danos morais coletivos. O valor já está incluso no bloqueio de 28 milhões de reais das contas da empresa. Para evitar que novas pessoas sejam vítimas do golpe, a decisão também prevê o congelamento do domínio do site oficial e da suspensão da página no Instagram da empresa. Você sabia que o imposto de renda que você declara pode ajudar jovens e idosos em projetos sociais? O repórter Kátia Matos preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos acompanhar. A Marielle é contadora. Todo ano, quando a Receita Federal libera o programa de imposto de renda, ela começa a receber pedidos para fazer as declarações. É nesse momento que o contribuinte pode optar pela doação para fundos estaduais e municipais voltados para crianças e adolescentes ou para idosos. É possível direcionar até 6% do valor a pagar ou da restituição. Ela pode dividir esse limite, ela pode doar 3% voltado para criança e adolescente e 3% voltado para idoso. E aí o imposto a pagar dela é deduzido e a Receita automaticamente faz esse cálculo da parte que é da Receita, que é devido dela, e desses 6% que a pessoa está doando. E gera uma DARF para a pessoa pagar, que é em nome da instituição. De acordo com a contadora, ainda há muita resistência em fazer as doações pelo imposto de renda. Muitas pessoas às vezes pensam que vai mudar meu imposto, eu vou pagar mais. As pessoas acham que vai acrescentar aquela doação ao valor que ela já vai pagar. Não é isso, não muda nada. E quem tem direito à restituição também pode fazer o repasse. Ao informar na declaração que vai direcionar valores para os fundos sociais, a Receita emite automaticamente um boleto a pagar. O contribuinte não perde nada. Esse valor é reembolsado junto com a restituição. Ela recebe essa restituição ainda corrigido com a tabela da Selic. Ou seja, é até um investimento para a pessoa que vai pagar esse imposto aí, porque ela recebe o valor que ela destinou para a instituição, ela recebe ele junto com a restituição do imposto dela normal. Se para quem tem imposto a pagar ou a restituir não muda nada para a instituição que vai receber, esse valor faz toda a diferença. O curso de informática mudou a vida do Joaquim. Aos 77 anos, ele voltou a fazer planos para o futuro. E montar um canal no YouTube, no Instagram, quer dizer, e assim quero ser, sim, influencer. Para ele, que trabalhou a vida inteira como pedreiro, trocar as ferramentas da construção pelo teclado foi mais que um sonho. Na verdade, foi um desafio. A vida toda minha eu trabalhei de pedreiro. E o jeito de pegar na ferramenta, na colher, na desemperadeira, na enxada, isso fez as minhas duas mãos ficarem viradas para dentro. Eu não sabia nem como pegar no mouse. Mas eles, com toda a paciência, me orientaram, foram me ajudando até hoje, felizmente, já digito com tranquilidade, com facilidade. O curso de informática é oferecido pelo Sistema Divina Providência,
uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos voltados para crianças, adolescentes e idosos. O Sistema Divina Providência é uma das instituições cadastradas na Receita Federal aptas a receber as doações do imposto de renda. Essa destinação ela é primordial, ela é super importante para que a gente dê sequência nos projetos. Hoje nós temos 17 unidades funcionando com esse trabalho e a gente convida para que a pessoa venha passar um dia, uma manhã, uma tarde conosco para conhecer. Neste ano, a expectativa é dobrar o valor de doações recebidas. Temos o desafio de alcançarmos aí 450 mil em doações para os projetos, onde nós iremos executar ações na área de audiovisual para criança e adolescente e na área do conforto do lar do idoso mesmo, para as pessoas idosas, hoje atendidas pelo Lar dos Idosos do Sistema Divina Providência. A assessora de parcerias institucionais chama a atenção para um detalhe importante. Quando a pessoa vai pagar o seu DARF, ela tem que pagar na sua própria conta. Se ela pagar o DARF dela na conta de outra pessoa, de uma terceira pessoa, esse valor a gente não consegue a restituição, o sistema não consegue a restituição. Por quê? Porque quando a gente vai identificar a doação, não bate o CPF com o do outro que pagou. O diretor executivo de Finanças e Execução Orçamentária do TJMG explica que a doação do imposto de renda é uma forma de encurtar o caminho para que os recursos cheguem exatamente nas obras que o contribuinte quer. As pessoas que optam por essa possibilidade legal têm um cuidado, têm um zelo de escolher de fato instituições que vão transformar a vida daquela camada da sociedade que, em última análise, seriam também destinatárias desse serviço. Todo ano, o Abel direciona parte do imposto para projetos sociais. Ele disse que a motivação maior veio quando ele viu, na prática, o destino das doações. Eu vi uma Kombi dessa instituição que eu participo servindo um alimento. Já era, assim, ao anoitecer. Então eu vi que eles estavam alimentando pessoas praticamente em situação de rua, pessoa, de moradia muito assim precária, gente que realmente não tinha, estavam levando, parece que uma marmita para casa, uma coisa assim, entendeu? Eu fiquei satisfeito. Veja no próximo bloco, União terá que fornecer água potável a indígenas impactados por garimpos e seca no Pará. E ainda, Tribunal de Justiça de Santa Catarina nega pedido de indenização feito por Luciano Hang contra a jornalista que postou um vídeo criticando o empresário. Voltamos em instantes. A Justiça de Santa Catarina julgou improcedente uma ação movida pelo empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, contra o jornalista Helder Maldonado por causa de uma crítica em um vídeo. Repórter Pablo Lemos. O jornalista Helder Maldonado teria feito um comentário em um canal no YouTube sobre uma reportagem envolvendo um suposto relatório da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O documento questionava a lisura do patrimônio de Luciano Hang, dono das lojas Avan. Em defesa, o empresário disse que o conteúdo teria extrapolado os limites da liberdade de expressão ao reproduzir supostas acusações falsas e difamatórias. Hang entrou com uma ação por danos morais e o vídeo foi retirado do ar posteriormente. A Justiça de Santa Catarina concluiu, entre outros pontos, que o jornalista estava exercendo a profissão e que a atividade é essencial para a democracia, não devendo ter sido ignorada pelas decisões judiciais anteriores. A ação movida por Luciano Hang foi considerada improcedente na ação inicial. O empresário ainda pode recorrer. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que a União forneça água potável a indígenas impactados por garimpos e seca no Pará. Repórter Márcio Fontinelli.
A partir de uma decisão da Justiça, o governo federal terá de fornecer água potável às comunidades indígenas no sudoeste do Pará. A ação com pedido de liminar foi proposta pelo Ministério Público Federal, que identificou que os povos tradicionais estão sendo afetados de forma severa pela seca e também pela falta de medidas do poder público. Na sentença, ficou determinado que a União vai distribuir água limpa mensalmente. Se não cumprir, poderá receber multa diária de R$1.000. A central de reciclagem do Fórum de Várzea Grande, em Mato Grosso, é um local de armazenamento moderno que possibilita a separação adequada dos resíduos e a prática de ações sustentáveis com a destinação correta desses materiais. Repórter Eli Cristina Azevedo mostra para a gente como funciona esse trabalho. No primeiro trimestre de 2025, a Central de Reciclagem do Fórum de Várzea Grande contabilizou a coleta de 252 quilos de papel, 135 quilos de papelão, 27 quilos de plástico, 23 quilos de vidro e 42 quilos de madeira. Todo o resíduo produzido na comarca passa pela triagem, pesagem e depois é destinado à Associação de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis Mato Grosso Sustentável. Na triagem a gente tem uma encarregada que faz a pesagem, que faz a higienização de alguns dos elementos, dos objetos, e tem a separação ali. A gente coloca os plásticos, o papel, o papelão, a madeira, são feita a separação para que a associação venha, para que ela faça a destinação correta. Várzea Grande foi a primeira comarca do interior a instituir uma central com estrutura que atende ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e também participa do Plano de Logística Sustentável do Judiciário de Mato Grosso, PLS Comarcas, que visa práticas eficientes e mais sustentáveis em diversas áreas. É uma mudança de mentalidade. Nós estamos todos envolvidos, engajados e estamos trabalhando no sentido de reduzir o consumo de papel, reduzir o consumo de tinta, reduzir o número de impressoras. No Rio Grande do Sul, o lançamento do 4º Prêmio Ajures de Redação destacou o papel da justiça nos tempos modernos. Nos tempos extremos. Acompanhe na reportagem de Mauro Vercoiser. A proposta de redação sobre o papel da justiça em tempos extremos reflete a realidade da sociedade atual e foi a proposta para a 4ª edição do Prêmio Ajures de Redação para alunos da Rede de Ensino Pública do Estado. A ideia é que os alunos das escolas municipais, estaduais e federais produzam um texto através de um trabalho de sala de aula coordenado pelos professores do ensino fundamental e médio. A professora Carolina Hertz foi aluna no ensino médio da professora Alexandra Rosa. Hoje, ambas trabalham com a disciplina de português e redação e destacam como motivar os alunos a escreverem. No primeiro momento, convencimento, né? A gente precisa propor, convencer, vender o peixe, né? E então a gente começa o estudo do tema, muita pesquisa, muita leitura, até colocar as ideias por escrito e depois a gente passa para revisão, para edição, né? E até chegar num texto competitivo. A leitura é uma ferramenta, né, maravilhosa que facilita o aprendizado e a escrita de uma forma mais efetiva. É uma bela iniciativa da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, não só de aproximação da adolescência e da juventude com o Poder Judiciário, mas também de já dar conhecimento a respeito da estrutura jurídica do país, da estrutura política do país. Durante o lançamento do prêmio, o presidente da Ajures falou sobre a importância da Associação de Juízes colaborar e estimular na formação dos alunos. A oportunidade de fazer essa conexão com toda a rede pública de ensino do Estado, premiar instituições, alunos. Hoje nós estamos fazendo, além do lançamento da próxima edição do prêmio, também o lançamento da revista das redações do ano passado, que vai ter uma sessão de autógrafos com os alunos, os professores, os alunos estão todos convidados aqui e estamos muito felizes. Os vencedores da 3ª edição do prêmio são chamados para receberem a premiação.
As alunas que ficaram em primeiro lugar nas categorias de ensino fundamental e ensino médio destacaram a importância do prêmio como motivação para novos desafios. Quando a gente recebe a notícia que a gente ganhou, a gente percebe que a gente pode ser muito bom em alguma coisa que a gente nunca tinha trabalhado em cima, né? Então, acho que o prêmio é bem importante em relação a isso. Ele dá a oportunidade aos estudantes de perceberem um lado que eles não tinham trabalhado em si mesmos, às vezes. Foi uma experiência única. O tema era bem reflexivo e a escrita é algo complicado. Exige muito repertório cultural, uma base sólida. E chega o grande momento, onde as estrelas deste evento vão dar o autógrafo na sua própria redação. Os 24 selecionados vieram para a sessão de autógrafos. Eles tiveram as suas redações publicadas na revista do Prêmio da Ajures e comentadas por juízes de direito e desembargadores, como forma de incentivo para alçarem novos voos através da leitura e da escrita. As inscrições para o 4º Prêmio Ajures de Redação estão abertas até o dia 17 de junho. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail cultural@ajures.org.br. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um excelente fim de semana para você.